A partir de agora, na Santana FM, momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia a você, rádio ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa, Paraná. Você pode estar sempre ligado. E se você perder um dos programas meus da terça-feira, não se preocupe. Na quinta-feira eles sobem lá pro YouTube e o Instagram. Aí você quer entrar lá no meu YouTube, não sabe? Pois lá, é /Lourdes Maria Analista. /Lourdes Maria Analista. E se você quer ver o meu programa lá no Instagram, é @Lourdes Maria Mit. Lá no YouTube, você pode inscrever-se também no YouTube, né, pra mim, e deixar lá seu joinha, e lá também você pode fazer uma ideia de um programa. Eu tenho alguns programas que eu já fiz aqui, foi por ideia de pessoas, então as pessoas dão a ideia e eu faço aqui também o meu programa. Eu quero lembrar que quinta-feira foi dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E foi um dia muito especial para mim. Eu fiquei um ano mais capaz de viver a vida. Sei que é um ano menos de vida, mas... Obrigada, Mauro. Bom dia, Mauro. Bom dia. Aproveitando aí o embalo do parabéns. Muitas pessoas dizem assim, eu não gosto do meu aniversário, não gosto do dia do meu aniversário. Gente, graças a Deus, cada vez que você chega mais uma vez no dia do seu aniversário, porque você está por aí, né, Mauro? Porque você está por aqui na Terra. Então, eu sou muito grata cada vez que eu faço aniversário. E eu tenho essa beleza de fazer no dia 12, então eu aproveito, desde o dia 1º até o dia 12, eu tento lembrar em todos os meses daquele ano, que nem esse ano, lembrei cada mês de 2024. Uns eu lembrei que foram mais tristes, mais difíceis, mais críticos, outros foram mais leves, mais abençoados. E aí a gente também vai vendo as bênçãos que vão sendo derramados mês a mês na vida da gente. Se você não dá essa parada, você não percebe isso. E aí no dia 12 eu já estou com uma boa preparação para o Natal. Dezembro para mim é realmente bastante abençoado, porque eu começo desde o dia 1º a meditar muito sobre a minha vida e sobre as coisas, e muito grata a cada ano que eu posso dizer, opa, chegou dia 12 para mim. Então isso é muito importante. E vocês também, Rádio 20, devem começar a pensar assim. As mulheres normalmente não querem falar a idade delas, têm dificuldade, mas é isso mesmo, a vida que passa. Então você que sempre quer uma vida mais leve, mais saudável, mais agradável para você, você precisa sim fazer a sua parte. A vida não é por acaso, a vida é conforme você torna o caso que ela possa ter para com você. Outro dia me perguntaram, tá, mas quem é você, Lourdes? Né? Então eu vou começar de vez em quando a falar de novo isso. Eu sou Lourdes Maria Mit. Eu sou formada em psicologia, sou psicóloga de formação, mas eu atuo como analista corporal e comportamental. Quando necessário, dentro das minhas terapias, eu faço hipnose, e esse é meu trabalho. Eu atendo dentro da análise corporal e comportamental desde 2019. Então, passaram muitas análises já pelo meu consultório, ou também via videochamada. Por exemplo, essa semana eu tive sessão pessoas de outro país. E assim vai, as pessoas vão entrando e não tem fronteiras, porque você pode fazer via videochamada e as pessoas sempre com melhoras na vida. E a pergunta seria, quanto você pagaria para um profissional trazer as respostas do seu relacionamento, por exemplo, as respostas da sua saúde, da sua carreira, e o que você está buscando toda a vida? Às vezes você está buscando uma vida inteira uma resposta. E a análise corporal comportamental tem como te dar essa resposta e fazer você sonhar literalmente para a sua vida. Então essa é a realidade que você consegue ter vivendo uma vida mais leve e saudável, que é o objetivo desse programa. Eu preciso falar de doença aqui sempre. Não, o importante é falar de saúde, para que a sua vida realmente seja saudável. A doença é uma consequência daquilo que a gente não quer. Então, cada vez mais falar os motivos pelos quais você pode ter mais saúde é muito mais importante do que, de repente, falar
de doenças, mas sempre lembrando o quanto, por exemplo, a que falou sobre o câncer, né? Ela conseguiu atingir um número gigantesco de pessoas que, como ela, tem câncer e tinha uma vida assim, tipo, tô morrendo. E levantaram e fizeram várias coisas. E como está no YouTube e no Instagram, a gente não sabe quem está acionando. Então a gente não sabe quanta coisa que a Rádio Santana, junto comigo, alcança nesse mundo afora através dos programas estando ali na internet. Então você tem essa possibilidade de mandar para quem você queira, para que também tenha muita saúde. E uma saúde depende de como você lida. E você vai entender que eu vou falar um pouco sobre sofrimento, mas que são atos e fatos e são consequências. Às vezes, um obstáculo no caminho serve para construir uma vida muito mais saudável. Ou então, às vezes, uma pedra no teu caminho serve para construir uma grandiosa casa, um grandioso castelo. Por que não? A gente sempre acha que os obstáculos do nosso caminho são coisas ruins que estão acontecendo. Mas na maioria das vezes, se não quase todas as vezes, obstáculos no nosso caminho são exatamente umas paradinhas, exatamente uns momentos para a gente rever, recomeçar, realizar coisas ou olhar para coisas que a gente não olhava antes. E isso também faz parte de ter uma vida mais saudável ou menos saudável. A correria sem olhar, sem parar. E aí vem o pior ainda. Tudo que você faz e consegue na vida, você vê como privilégio que você conseguiu. E algo que não dá certo na sua vida, muitas vezes você vê como castigo de Deus. E não é bem assim. E esse programa está exatamente ali para falar sobre essa vida mais saudável e mais orientada para você. Veja então, alguém um dia me perguntou e me questionou muito numa sessão terapêutica. A questão dela era sobre os obstáculos que a vida dava a ela. São muitos anos que eu lembro disso. Não suporto em pensar que o sofrimento seja necessário. Não quero passar por isso, porque por qualquer sofrimento, qualquer obstáculo que seja. Então essa pessoa, com outras palavras, mas mais ou menos quis dizer assim, que ela não suporta imaginar que ela tem que passar por sofrimento. E também não gosta dessa ideia de ter obstáculos na vida dela. Fazer ela entender que tudo isso não vem de fora, que tudo isso vem a partir dela, para ela e com ela, foi um tempinho, mas a partir do momento que essa pessoa entendeu, ela deu uma alavancada na vida dela. Então veja, ouvinte, o sofrimento é consequência dos nossos atos e se torna fatos na nossa vida. Veja, o sofrimento é consequência de atos nossos que são errados, que não são exatamente corretos, e eles acabam se tornando fatos reais na nossa vida, que alguns logo vão chamar de sofrimento, outros vão chamar de sabedoria para dar passos, depende de como você vê isso. E que muitas vezes chamamos isso de castigo de Deus, né? Então, sofrimentos que viram atos na nossa vida e que são fatos depois, muitas vezes nós jogamos isso como castigo de Deus. Isso não é castigo, e sim são as consequências das nossas atitudes diárias, semanais, mensais, no ano. Então, virar isso. Vamos lá, vamos mudar um pouco essa frase num outro sentido. Olha, se seus atos na sua vida, seus atos que você faz certo ou errado na sua vida, na medida que eles passam, se tornam fatos, bons ou ruins, depende dos seus atos que você teve. Esses podem se tornar sofrimentos para você, ou alegrias, ou uma vida plena, ou uma vida com dificuldade. Veja, tudo está longe de se chamar castigo de Deus. Está muito longe de se chamar que Deus, esse Criador, vai nos castigar em forma nenhuma. Então, o meu programa tem essa possibilidade de fazer entender essas situações. E a partir desses sofrimentos que você se permite, que viram atos que você fez ou fizeram com você, e que vira fatos na sua vida que podem ou não estar prejudicando, e que você considera que é castigo de Deus,
mas são consequências das suas atitudes, todos eles têm solução. Todos eles têm solução. Então, a pergunta que eu fiz antes, quanto você estaria disponibilizando, investindo em alguém que poderia te ajudar a entender tudo isso na sua vida? Para isso, você entra em contato com o meu número, 429-9992-0018. Então, a sua vida, os seus atos na sua vida são exatamente aquilo que você proporciona para você. Eu não sei, as pessoas que ouviram o Hélio semana passada e que colocou ali muito bem colocado o entendimento dos seus traços de caracteres, os seus padrões de funcionamento, e que ele falou que ele não sabia da sua capacidade de liderança. Por quê? Porque durante a sua infância, adolescência, ele provavelmente foi punido, ele foi taxado de que não poderia fazer isso, fazer aquilo, e ele não entendeu durante a sua vida que ele poderia ser um bom líder. E a partir do momento que ele percebe que o seu segundo traço, bem potencial, o primeiro, que é a criatividade, e o segundo, que é a liderança, junto com o terceiro, que é ágil, competitivo, quando ele percebe que ele tem todos esses traços, que vêm da milenização dele, humana dele, e trabalhar diferente disso, é trabalhar contra os traços dele. Lembra que ele comentou que, às vezes, ele não dava atenção para alguns detalhes no empreendimento dele, ele é empresário, ele não dava alguns detalhes no empreendimento dele, assim ele não teria motivos para dizer que foi ele. Então isso vem da nossa infância e adolescência. Vamos começar a xingar nossos pais por isso? Não! Nós temos todas as possibilidades, todas as condições hoje de fazer-se entender, como o Hélio também fez, e todas as outras pessoas que já passaram, que são mais de 800 pessoas que já fizeram análise dentro do meu consultório, ou via videochamada, fazer entender que existe um jeito certo que você faz leve para não fazer pesado. Então, como que ele fazia algumas coisas como empresário e empreendedor dentro do negócio dele, que é salão de cabeleireiro? Então, ele fazia coisas que para ele eram pesados e talvez não davam tanto retorno para ele. Quando ele aprende que tem traços que ele pode usar melhor, e que se ele usar esses traços literalmente certo, ele vai trabalhar muito mais leve com resultados maiores. Por quê? Porque ele está trabalhando totalmente a favor dele, não mais contra as possibilidades dele. Momento e vida leve, isso é o essencial para o ser humano, para uma vida saudável, para uma vida mais próspera, uma vida mais feliz. O objetivo sempre tem que ser esse, você como marido, você como mulher, você como os filhos, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. A felicidade não é algo que existe, nem a tristeza é algo que existe. São coisas que nós provocamos, ou para o lado da felicidade ou para o lado da tristeza. Então precisamos ter um pouco esse olhar. O que é para você ouvinte vida saudável? O que é para você ouvinte vida saudável? Eu continuo pegando um pouco do programa anterior, onde eu falo, vamos escutar mais, porque ouvir para quem quer que o outro escuta não é interessante. Então veja lá, eu te convido para refletir. Será que você está realmente escutando as pessoas ao teu redor? Escutando é algo que vem do coração, é algo que você para. Você para quê? Para que o outro possa falar e ser ouvido. Quem apenas ouve sem prestar atenção de verdade, pode ser que se decepcione mais cedo ou mais tarde na sua vida. Lembre-se, cada pequena atitude pode se transformar numa vida mais agradável ou menos agradável, para melhor ou para pior. Então, cada pequena atitude pode tornar a sua vida melhor ou pior. Tenha esse cuidado com você e com as pessoas ao seu redor. Os relacionamentos vão florescer mais, seu local de trabalho vai ser muito mais satisfatório, assim também o seu lazer, quando você começa a escutar. A sua percepção sobre o outro vai mudar completamente.
A sua saúde não precisa ou não deveria precisar ter sempre por conta o tratamento com medicamentos. Muitas vezes você ouvir alguém é evitar que essa outra pessoa precisa ser medicada. Muitas vezes você poder falar é evitar que você fique doente precisando de medicamento. Por quê? Quando nós temos pessoas muito orais, nós temos que lembrar que a sensação, o emocional é maior. Agora, quando você ou está diante de pessoas que são mais, nome científico dos traços, esquizoide, psicopata e rígido, são pessoas que, esquizoide principalmente, são pessoas que não estão são mais para dentro deles. E olha, gente, eles não são antissociais, não. Eles só são mais criativos e, inclusive, tiram as coisas do zero. Já o psicopata, que também não é muito sentimental, ele quer estar falando mais em sensações que vão sendo levados para o horizonte dele. Há quem é rígido, gosta de aparecer, gosta de estar em evidência, várias situações, e eles também estão certos, está todo mundo certo. Então, se você quer olhar um pouco mais para esse Natal, o Salvador que está chegando, a vida que está se movimentando, e a pergunta é, quanto você investiria para um profissional ter respostas sobre um relacionamento melhor, sobre uma saúde, uma carreira, e observar um pouco mais esses obstáculos e mostrar o caminho para você viver melhor? Quanto você investiria? Entre em contato comigo, 42999920018. Vamos lá ouvir a nossa oração e um bom dia. Até terça-feira que vem. Momento de oração. Na igreja. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana. Ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sei a ti que confiou. A piedade divina sempre me rege